Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Pela infinita graça do nosso Senhor, mais uma vez, nós estamos juntos. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Livro do profeta Joel, no capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos em Jeová, vosso Deus, porque Ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e vos faz descer a chuva temporã e a seródia no primeiro mês. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o cortador, o migrador e o destruidor. E o meu grande exército enviei entre vós. Comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente para convosco. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou Jeová vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca será envergonhado. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos anciãos sonharão, terão visões os vossos jovens. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígio nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, diz o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles os quais o Senhor chamar. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, é no grande nome do Teu eterno Filho que nós estamos aqui reunidos mais uma vez, clamando o Teu favor, a Tua misericórdia, Senhor. Estamos aqui diante da Tua palavra. Não é qualquer palavra, Senhor. Esta palavra não pode ser examinada ou mesmo ministrada se não for pela ajuda do Teu Espírito Santo, tanto na transmissão como na recepção. Então pedimos que o Teu Espírito nos ajude nesta hora. Senhor, nós clamamos a Ti, Tua misericórdia, Teu favor. Olha para nós, Senhor. Nós estamos aqui, é por causa de Ti mesmo, Senhor. Faz isso por amor ao Teu grande nome. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, chegamos àquilo que podemos chamar o ponto crucial das profecias de Joel. Como disse aos irmãos na primeira oportunidade, que este livro, ele é um tanto quanto enigmático quanto a época, o tempo em que Joel exerceu o seu ministério profético. Ainda não foi possível, nenhum dos estudiosos da palavra de Deus pôde encontrar exatamente o contexto histórico deste livro. Porém, quando nós lemos este livro, vendo a mente do Senhor, independente do seu contexto histórico, esse livro foi escrito para nós. E por que sabemos disso? Porque ele dá ênfase, especialmente nesse capítulo 2, sobre essas duas chuvas, a temporã e a seródia. As profecias, muitas delas,
elas têm um cumprimento parcial e um cumprimento final. E quando nós podemos olhar a história, nós vemos que parte dessas profecias já se cumpriram. Nós temos a sua história, nós temos os seus acontecimentos, nós temos como confirmar a veracidade dessas profecias. E isso nos alegra o coração. E nos alegra muito mais, porque nós podemos perceber com toda clareza que a parte final dessas profecias, elas se cumprirão nos nossos dias. E este livro, ele não esconde de nós a realidade. Sim, primeiro, o que Joel vai nos mostrar, que antes destes grande, por que não dizer, deste grande acontecimento, haverá uma apostasia, que está registrada aqui no capítulo 1. Em especial, nós podemos ver o resumo dessa profecia no versículo 10 deste capítulo 1, na figura do cereal, do vinho e do óleo, que nós temos aqui 3 metáforas para falar da pessoa e da obra do Espírito Santo. Então nós entendemos que essa apostasia, ela já é real. Nós não podemos esconder a realidade da apostasia que estamos vendo e estamos convivendo. Um tempo onde há muitos ensinos que ferem o caráter do verdadeiro evangelho. Práticas absurdas, abusivas, existem no meio do povo de Deus. Muitas distorções, muita incredulidade. Hoje nós podemos, com tristeza, dizer, existe sim um ateísmo religioso. Ateísmo religioso. Um irmão, ele escreveu dizendo que as mais terríveis manifestações e influências satânicas que existem nos nossos dias são na esfera religiosa. Imagine, as mais terríveis manifestações e influências satânicas que existem na nossa geração são de cunho religioso. E a gente percebe isso, a gente vê o que realmente Satanás tem feito. Porém, não queremos concentrar nossa atenção nisso, porém não podemos esconder o nosso discernimento. Porque aonde concentramos o nosso coração é numa viva esperança. Uma esperança que ressuscitou, uma esperança viva, uma esperança que está no trono. Nossa esperança é uma pessoa, e essa pessoa, tudo o que ela prometeu, ela cumpriu, e tudo que ainda não se cumpriu, Ele cumprirá, porque Ele é fiel e verdadeiro. Então, irmãos, irmãs, lendo este livro de Joel, nós vimos aqui no capítulo 1, sinais evidentes da apostasia que estamos vendo nos nossos dias. A primeira parte do capítulo 2, Joel vai nos mostrar o povo de Deus, em especial a igreja do Senhor Jesus. Porque muitos irmãos passaram a ter uma visão negativa da igreja e conviver e viver em ambientes cheios de promiscuidade espiritual, desvio, mornidão, frieza. Eles passaram a ter uma atenção especial para a nação de Israel. Então, eles desenvolveram uma consciência judaizante em relação às promessas de Deus. E colocaram Israel à frente e acima da igreja. Isso está errado. Muito cuidado com isso. Porque Deus não desistiu da sua igreja. Jesus Cristo continua sendo e eternamente será o cabeça da igreja. Ele não desistiu dela. O Espírito Santo veio para habitá-la. Então, muito cuidado, irmãos, com essas sutilezas que penetram na nossa mente. E aí passamos a desenvolver um espírito judaizante. Você chega na casa do irmão, tem uma bandeira de Israel. Chega lá, está a estrela de Davi. Aí está o castiçal. O perigo de se desenvolver uma idolatria. E o pior ainda, perder a visão do corpo de Cristo. Como nosso irmão Thomas colocou aqui na primeira palavra. Sim, vida de igreja é uma vida complexa. Sim, e é verdade.
Eu te convido, vai estudar as pedras do fundamento, das 12 pedras do fundamento da Nova Jerusalém. Como é que Deus forma aquelas pedras? Então existem pedras ali que elas são intrusivas. Essas pedras elas se formam no atrito de outras. É aí que elas se tornam preciosas. Então tem pedras que são formadas dentro de outra pedra. A calcedônia, por exemplo, que é a pedra que é representada pelo apóstolo João, é uma pedra que existe e ela é formada dentro do vácuo de outra pedra. Então você vai ver que o Senhor nos deu nessa metáfora aqui do capítulo 21 de Apocalipse, ou nessas metáforas do capítulo 21 de Apocalipse, como Ele está trabalhando sua igreja. O que nós precisamos é exercer ou deixar que as virtudes de Cristo transformem o nosso caráter. O que nós precisamos é deixar que o nosso ego seja quebrantado. O irmão Thomas usou muito a expressão geração cristã mimimi, e é verdade. Mimimi. O irmão se ofende porque sentou do lado do irmão que não gosta do perfume dele. Pensa, aí já não quer mais sentar perto do irmão. Irmãos, essas coisas é muito pequenas. Nós não conhecemos o que é o verdadeiro perdão, irmãos, até quando você tem que exercer para alguém. Nós falamos muito do perdão de Cristo, mas nunca falamos do perdão de Cristo funcionando por meio da nossa vida em favor dos outros. Perdoar quem merece ser perdoado é justiça. O verdadeiro perdão é perdoar quem não merece ser perdoado. Nós não merecemos ser perdoados. Esse é o perdão divino. Então nós temos que entender que vida da igreja tem sim, mas nós não podemos desistir, porque eu creio que em todos estes anos de convivência, o que nós temos visto? Como o Senhor tem trabalhado a sua igreja. E digo para vocês, a igreja aqui nessa terra é o melhor lugar do mundo. Você, meu irmão e minha irmã, é o melhor lugar do mundo. Nós somos a igreja. A comunhão da igreja é o oásis que nós temos aqui nessa terra, uns aos outros. Então, precisamos ser cuidadosos, porque Joel vai nos mostrar o que é a igreja, é o Sião de Deus. A igreja, como Sião, é o pensamento mais elevado que Deus tem acerca do seu povo. Eu não estou desmerecendo Israel. Tem as profecias com relação a Israel. Deus cumprirá. Deus cumprirá. Eu tenho certeza disso. Porém, nós precisamos entender a igreja, onde nós fomos inseridos. A igreja, onde nós fomos colocados. É isso que nós temos que compreender. E saber que, nesse tempo, o Senhor tem despertado em nós o verdadeiro chamamento e a verdadeira vocação, com um propósito especial, porque esta hora é especial. Algumas coisas vão acontecer neste mundo, e já estão acontecendo. A degradação moral, social, econômica, política, tudo isso, irmãos, moral, tudo isso que vocês podem imaginar, nós estamos vendo, e não tem conserto. Não tem conserto. Nós temos que saber que dentro de todo este cenário, um sistema, um personagem, um espírito já está se formando, o sistema, o espírito já estão todos aí. Agora, esse personagem vai surgir. Se você me disser assim, irmão Luiz, vai ser uma grande figura política? Pode ser. Vai ser alguém de Israel? Pode ser. Vai ser um aparelho eletrônico? Pode ser. Vai ser um novo programa de computador? Pode ser. Irmãos, quem ele vai ser não me interessa. Me interessa é quem é Cristo, não é quem é o anticristo. Nós precisamos discernir. Vai ser. Esse mundo, hoje, já está dentro do seu sistema. O espírito do anticristo já domina, não só o mundo, mas também comunidades cristãs, ou que se dizem cristãs. Cristãos que se dizem regenerados, que proclamam ter um novo nascimento, já estão com a mentalidade completamente deformada dentro do padrão daquilo que é o anticristo, seu governo, seu sistema, seus princípios, seus conceitos. Muitos cristãos hoje estão dentro dos princípios, dos conceitos, daquilo que é o sistema do anticristo. O que vai ser a marca do anticristo? Eu estou interessado no selo de Deus, que está lá em Apocalipse capítulo 7. Diz que antes de Deus derramar o juízo sobre as nações,
Ele vai separar os seus e vai selar todos. Não danifiqueis a terra, nem o mar. Não danifiqueis, enquanto eu não selar os meus servos. Aí depois, lá no capítulo 7, a partir do versículo 5, está lá o número dos que são selados. É uma figura que nós temos ali. São as tribos de Israel, cada uma 12.000, que depois o total é 144.000, mas 2 tribos não são mencionadas ali, Dan e Efraim. Então isso precisa ser examinado com cuidado. Por que elas não estão? Resumindo, Dan e Efraim são 2 tribos que Deus colocou ao lado. E ali tem a ver com a idolatria e a carnalidade. Esses não foram selados, mas Deus selou os seus. Então, irmãos, vamos ter discernimento. Esta hora é muito importante. Alguns acontecimentos, eles já estão em operação. Outros surgirão. Mas dentro de tudo isso, dentro de todo este cenário caótico, cenário de trevas, há uma luz brilhando na terra. E essa luz ainda não apagou. É o testemunho de Deus no meio do seu povo. Glórias a Deus, irmãos. A alegria de nós cantarmos aqui, adorarmos aqui, estarmos aqui com essa fome, proclamando: vem Senhor Jesus. É um reflexo dessa luz que brilha no nosso coração. Esse anelo, esse desejo, é fruto desse testemunho. E se você, meu irmão, minha irmã, está aqui, você veio no vácuo, você veio no vácuo do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, de amigos, seja lá como for, aproveite essa oportunidade. Como nosso irmão disse aqui há poucos dias, acho que ontem, disse que sobre Elias, vamos restaurar o altar. Restaure a sua devoção. Restaure a sua comunhão com Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai fazer algo profundo, glorioso. É o que nós vamos estudar hoje. A chuva seródia. Então, nós temos que preparar o nosso coração. Então, aqui Joel, ele vai, na primeira parte desse capítulo, nos mostrar a igreja, esse Sião de Deus. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês, por favor, porque neste livro há uma grande ênfase sobre o dia do Senhor. Eu já repeti isso várias vezes. Eu disse que esse dia não é o que nós esperamos. Ele virá, mas não é ele que nós estamos buscando. Não é ele que constrange o nosso coração. O que nós estamos esperando é o dia de Cristo. E eu quero ler com vocês, gostaria que vocês tomassem nota desses textos e depois pudessem examiná-los mais cuidadosamente, ver que quadro lindo você pode ter acerca do dia de Cristo, o que nós estamos aguardando, o que nós estamos cantando, o que nós estamos orando, o destino para o qual nós estamos caminhando. Veja esses textos. Primeiro, eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 14. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14, diz assim: assim também nos reconhecestes em parte, que somos a vossa glória, assim como vós também sois a nossa, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por favor, Filipenses capítulo 1, versículos 6 e 10. Filipenses capítulo 1, versículos 6 e 10. Veja o que Paulo vai dizer. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Esse é o versículo 6. Agora, veja o versículo 10. Para provardes as coisas excelentes e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Filipenses 2, versículo 16. Preservando a palavra da vida,
Para quê? Qual é o propósito de preservar o Evangelho, a palavra viva, a palavra da vida? Para quê? No dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Avance um pouquinho aí para Colossenses capítulo 3, versículo 4. Colossenses capítulo 3, o versículo 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Agora vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 10. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Oh, irmãos, que quadro nós temos aqui diante de nós. Aqui está a descrição daquilo que nós chamamos o dia de Cristo. É isso que nós estamos esperando. É isso que nós estamos buscando. Esta é a nossa esperança. É isso que eu e você precisamos ter no nosso coração. E hoje estamos vendo tanta frieza, tanta indiferença, tantos sofismas, tanta resistência. Nós temos visto tantos desvios doutrinários, tantas práticas absurdas. E a sensação que muitas pessoas têm tido é que nós não vamos subsistir. Muitos cristãos têm confessado que há em seus corações um desânimo por não acreditar mais, por não conseguir vencer diante de uma sociedade que está sendo tomada compulsivamente pelo poder do império das trevas. Meus irmãos, eu digo para vocês, temos que perseverar sim, porque é promessa do Senhor, porque se tudo que existe de mal, de maldade, de devastação, no sentido moral, espiritual, é parte das profecias da palavra de Deus, também nós temos que ter certeza que aquilo que é o melhor de Deus está por vir para nós, o seu povo. E vamos examinar isso. Aqui está a chuva temporã e a chuva seródia. O que é essa chuva temporã? Essa chuva é chamada a chuva do outono. Cai ali perto do mês de outubro. Então, essa chuva é a temporã é a chuva que prepara o terreno para a plantação. Então, os judeus aguardavam essa chuva temporã. Quando ela caía, o que eles faziam? Eles aravam a terra, preparavam a terra, plantavam a semente, e agora eles aguardavam. Aguardavam o quê? Aguardavam a chuva seródia, que ocorria ali entre março e abril. Aí eles começavam agora o processo da colheita. E esse processo durava um bom tempo, porque eles tinham que colher, eles tinham que trabalhar. Passava ali 2, 3, 4 meses, fazendo todo esse processo de colheita e também de armazenamento. Aí depois vinha a festa dos tabernáculos. Aí o que eles faziam nessa festa dos tabernáculos? Eles iam habitar em tendas, porque eles iam proclamar que eles eram peregrinos na terra, e eles iriam também oferecer um culto a Deus, pegavam o melhor da colheita, e aí eles faziam um grande culto, uma grande festa. Assim, posso dizer, resumidamente, sobre essas duas chuvas. E aqui nós temos que ver, de acordo com a profecia, o que quer dizer a chuva temporã e a chuva seródia. Por favor, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos entender essas chuvas agora. Atos dos Apóstolos.
por favor, versículos 16 e 17. Está assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Está vendo aí, versículo 16? Olha o 17: e acontecerá nos últimos dias que derramarei essa palavrinha é muito importante, porque, observe, irmãos, se você ainda tem sua Bíblia aberta em Joel, eu quero que você atente para algo que o Espírito Santo quer nos mostrar aqui. Aqui em Joel, capítulo 2, no versículo 28, diz: acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. Aqui é a pessoa. Aqui é a pessoa do Espírito. Porque primeiro, o Espírito desceu como pessoa. Ele não desceu como vento, como fogo, como influência. Foi a própria pessoa do Espírito Santo, aquele que sempre, eternamente, foi Deus com Deus, Deus com o Filho, Deus com o Pai. Ele, o Espírito Santo, Deus com Deus, desceu para nós, o meu Espírito. Porém, agora, Pedro coloca dois detalhes importantes para poder se referir à profecia de Joel. Porque aqui no Pentecoste, houve o cumprimento parcial. O Pentecoste é o cumprimento parcial, que é prefigurado pela chuva temporã. O Pentecoste foi a chuva temporã. Porque quando o Espírito Santo veio, agora, irmãos, o terreno foi regado. Aí nós temos a história da igreja, a história dos apóstolos, a história dos pais da igreja, a história dos pré-reformadores, toda essa história que nós olhamos, a terra está sendo lavrada, o Espírito está trabalhando. Agora chegou o tempo da colheita, agora chegou o momento de vir uma outra chuva, a chuva seródia. E essa chuva tem a ver com a vinda do nosso Senhor Jesus, tem a ver com o dia de Cristo. Então ele fala aqui: derramarei por quê? Porque a pessoa está aqui, porque esta é uma obra do Espírito Santo, não é obra da igreja, não é obra de homens, é a obra do Espírito Santo. Podemos dizer assim com muito temor, podemos dizer debaixo das mãos do Senhor, debaixo da sua palavra. O Espírito Santo, ele veio realizar duas grandes obras. Claro, irmãos, não se resume a isso, porque há muitas vertentes em relação à sua obra, mas aqui nós podemos olhar do ponto de vista do propósito de Deus, com relação ao seu Espírito. Jesus descreve detalhadamente sobre a vinda do Espírito Santo em João, capítulo 14, 15 e 16. E nós vemos isso na igreja primitiva. Mas nós podemos dizer que em relação ao Espírito Santo existem dois grandes acontecimentos. O primeiro foi no Pentecoste, e o último será agora na nossa geração. Isso alegra o seu coração? Parece que é até difícil crer, né, irmãos? Mas há um povo que está aqui nessa terra, que crê e que está esperando esse acontecimento. Antes da volta do nosso Senhor Jesus, muitos irmãos estão preocupados com o anticristo, ou com a apostasia. Irmãos, essas coisas nós temos que discernir, mas a grande inquietação, a grande preocupação do nosso coração é pela busca desta chuva seródia. Então nós temos que perceber três coisas: não podemos resistir ao Espírito Santo, não podemos entristecer o Espírito Santo, e não podemos apagar o Espírito Santo. Nós temos que cultivar com ele uma vida de devoção, no sentido pessoal e no sentido congregacional. Creio, irmãos, que o Senhor está restaurando isso em nossas comunidades. Embora a gente ouve muito dizer: a comunidade, os irmãos pararam de reunir. Irmãos, aonde nós moramos, os irmãos até já estão pensando em fechar as portas. Lamentável, irmãos, porque não é hora para isso. Não é hora de nós abaixarmos nossas armas, não é hora de nós abaixarmos nossas cabeças. Jesus diz lá em Lucas capítulo 21, é hora de nós levantarmos as nossas cabeças, quando vimos todas essas coisas que já estão acontecendo. Ele diz: levante as vossas cabeças, porque a vossa redenção está mais próxima.
A vossa redenção chegou, a redenção do nosso corpo, quando esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade e em nós for tragada a vitória. É disso que está falando. Então nós estamos agora nesta hora. Então não vamos abaixar nossas armas, não vamos abaixar nossa cabeça. Levante a sua cabeça, meu irmão e minha irmã. Aquela hora que os apóstolos tanto esperavam e não foi no tempo deles. Eles creram e por esta hora eles morreram. Quantos dos santos do passado dariam tudo para viver esta hora que eu e você estamos vivendo? E como muitos estão vivendo, como muitos dos que estão aqui estão vivendo, sem viver a vida da igreja de maneira integral, sem cooperar, sem ter responsabilidade espiritual, acomodados, entulhados de trabalho, seu tempo já foi todo roubado, seus afetos todos transtornados pelas compulsões do mundo. Como que você está vivendo essa hora? Você está vivendo esta hora aos pés do Senhor? Você está ampliando a sua devoção? Ou você vive em um mar de desculpas, porque você não tem amado a palavra, porque você não tem amado a oração, porque você não tem amado a comunhão? É dessa forma que você está esperando o dia de Cristo? É dessa forma, destruindo o seu casamento, esfriando os seus relacionamentos, escravizado pela pornografia virtual, perdendo o seu tempo em páginas virtuais, se dedicando assiduamente com toda essa parafernália de tecnologia virtual. Estudos provam, irmãos, que hoje as pessoas a 4,3 minutos, elas estão olhando o seu celular, elas estão olhando as suas páginas sociais. Como pode, irmãos? Como pode alguém dizer que está esperando o Senhor voltar? Porque o nosso amor, ele tem que falar nos nossos atos, não é cantar, te amo, Jesus, amo a ti, Jesus. Enquanto os nossos atos dizem, não te amamos, cantamos, te esperamos, enquanto os nossos atos dizem, não te esperamos, não volte, não bagunce a minha história, não vem agora, vem para outra geração, quero viver agora. É assim que nós estamos esperando Ele? É assim? É dessa maneira que você diz que ama o Senhor? Aquele que entrou na morte por você, aquele que perdoou todos os seus pecados, aquele que com seu sangue escreveu o seu nome no livro da vida, aquele que destruiu a morte, Satanás, o inferno, todas as acusações que eram contra você, ele removeu e cravou lá na cruz. Aquele que se colocou debaixo da ira de Deus para que você e eu não fôssemos consumidos. Aquele que tomou o cálice da ira sem misericórdia, para que eu e você pudéssemos beber o cálice da misericórdia sem a ira. É assim que você faz? É assim? Você não está esperando Ele? Você está esperando quem? O anticristo? Só porque ele te promete felicidades, ele te promete prazer agora? Só porque ele não diz para você, tome sua cruz e segue-me. Ele diz assim, tome todo o seu prazer, busque toda a sua felicidade e siga-me. Só porque ele te promete que você vai ser próspero e feliz, e você vai ser aceito. Irmãos, quando a festa estava acontecendo na Babilônia, no capítulo 5, e os vasos sagrados estavam sendo profanados, Daniel não estava presente. Ele não estava presente. Lucas vai descrever a descrição da sociedade do seu tempo. Aí ele vai narrar e falar sobre as grandes autoridades, as grandes celebridades, que estavam reunidos em uma grande festa na casa de Herodes. Aí ele vai dizer assim, mas a palavra de Deus estava com João lá no deserto. Você faz parte da festa desse mundo? Você está dentro do padrão desse mundo? Você está em conformidade com esse mundo? Eu quero te falar que a igreja do Senhor Jesus não está. A igreja do Senhor Jesus está no deserto. Para ela, esse mundo não é um lugar de prazer. Para ela, esse mundo é um deserto de lutas, de aflições, de tribulações. O povo de Deus está sendo esmagado, mas à medida que esse povo está sendo esmagado, mais de Cristo está sendo formado neste povo. Você consegue entender isso? Como é que você está esperando Ele voltar?
Você diz que ele vai voltar, diz como. Você amanhece o dia, nem se importa com ele. A primeira coisa que você faz é olhar quem foi que mandou uma mensagem para você na madrugada. A primeira coisa que você faz é saber quem curtiu as imagens que você replicou. E imagem hoje é tudo, irmãos. Imagem hoje é tudo. O narcisismo digital tem influenciado a igreja de tal maneira. Os irmãos saem de casa na primeira cafeteria que senta, vai lá e já tira uma selfie e coloca na sua rede digital, na sua rede social, e vai ficar vendo quantas pessoas estão seguindo. E tem pessoas que se gabam de dizer, eu tenho tantos mil seguidores. Ah, irmãos, a tragédia social tem entrado dentro da igreja. É assim que você está esperando o Senhor voltar? Sendo um narcisista digital? É assim, vivendo os padrões do mundo? Pois eu quero te falar que a igreja do Senhor Jesus, esta igreja que está esperando Ele, ela não está conformada com este mundo. Ela está sendo transformada pela renovação da sua mente. Essa é a igreja. Como Daniel não fazia parte da festa. Porém, quando a mão de Deus entra lá no castiçal, na caiadura da parede, e escreve o juízo, aí quem é que é chamado? Os bobos da corte estavam lá, não sabiam o que fazer. E muitos cristãos hoje estão fazendo o papel dos bobos da corte. Estão pregando o que o mundo quer ouvir. Estão dentro do contexto daquilo que o mundo é. Porém, os profetas de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, estão aos pés do Senhor, para ouvir os céus falar, para poder proclamar a este mundo, que o Senhor Jesus vai voltar, e que essa terra está debaixo da ira de Deus, as nações serão julgadas, o rei tomará o seu lugar, e ele vai estabelecer o seu reino aqui. É isso que nós temos que proclamar. A festa acabou. Pode falar, irmãos. Os jornais estão noticiando que a Anitta é a personalidade do ano. Sabe o que a Times, a revista mais reconhecida dos Estados Unidos, disse? Que Pablo Vittar é a personalidade que mais vai influenciar esta geração. Pode dizer o que quiser, irmãos, eu não ligo para isso, porque aquele que cremos e que vai reinar pelo século dos séculos é o nosso Senhor Jesus. Dizem o que quiser. Nosso olhar tem que estar nele. Podem zombar, pode levar a Bíblia para a rua, no carnaval, pisar em cima. Pode tentar crucificar um homem, como fizeram no carnaval, ridicularizar a crucificação de Cristo. Fazem coisas horríveis. Eles podem fazer o pior, como aconteceu no carnaval agora. E os irmãos mandam post, olha aqui, Luiz, meu Deus, isso aqui, colocaram um homem crucificado, zombaram dele. Teve uma cena em que outro tinha uma figura de Satanás zombando, pisando em Cristo. Faz o que quiser. O certo é que esse que está sendo ridicularizado por essa geração voltará. Toda língua no céu, na terra, debaixo da terra, vai dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, é nisso que tem que estar o nosso coração. É aí que está. Eu não me importo mais com isso. Digo para vocês, já me importei. Já até escrevi post para poder rebater. Hoje não mais. Deixa ele zombar. Deixe. Porque Satanás sabe que os dias dele já está contado. Ele vai ser lançado com um falso profeta. Eles vão ser aprisionados por 1000 anos. Nosso Senhor Jesus reinará. E nós reinaremos com ele. Ah, irmãos, que dia, é o dia de Cristo. Então o texto diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Ah, irmãos, eu me alegro com isso, porque aqui diz vossos filhos e vossas filhas. Satanás tentou roubar os nossos filhos, tentou roubar os nossos casamentos, ele tentou fazer tudo isso,
Mas eu e você temos essa promessa. Um dia nossos filhos profetizarão. Um dia nós veremos os nossos jovens restaurados. Vai chegar o momento desse chamamento. E eles não vão resistir. O chamamento do Senhor para os seus será um chamamento irresistível. Por isso a palavra diz: tocai trombeta em Sião. E isso vai acontecer. Então vamos aqui ver um paralelo entre a chuva temporã e a chuva seródia. Porque se você observar, Pedro, além de colocar esse pequeno detalhe, derramarei dor. E agora não é que o Espírito Santo vai descer, ele já desceu. Queria pedir aos irmãos, não ore para Deus derramar o seu Espírito, como se ele tivesse que descer do céu. O Senhor envia teu Espírito. Essa oração Deus não ouve. Ele já enviou o seu Espírito. E quem orou foi Jesus. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro, halos, da mesma natureza, com o mesmo propósito, para fazer uma obra tão grande como foi a obra da redenção realizada por Cristo. Em nada a obra do Espírito Santo é inferior. Então, Ele veio, agora é dele, será o seu dispensar, aquele que já está aqui e veio nos habitar para sempre, Ele é que vai fazer essa obra. Ele vai tomar o seu lugar. Ele já está nos chamando, Ele já está nos convocando, Ele já está nos congregando. Aí, Pedro coloca uma outra nota, um pouco anterior, ele diz: acontecerá nos últimos dias. Joel não disse últimos dias. Então tem uma diferença entre Joel e aqui na declaração de Pedro. Porque Joel vai dizer assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. Então esse texto ele tem uma abrangência geral, porque ele vai incluir as duas chuvas. Então aqui ele fala: derramarei o meu Espírito. E a ênfase aqui, em especial, é a primeira chuva. Agora, Pedro vai dizer nos últimos dias, porque Pedro agora vai para o cumprimento final da profecia. E nesse cumprimento final da profecia é onde temos do meu Espírito. Porque a expressão últimos dias tem, de acordo com a Bíblia, e os grandes estudiosos confirmam isso, é uma referência à última fase da obra de Deus. É a fase final da obra de Deus. Nós estamos nessa fase final da obra de Deus. Nós estamos aqui no limiar de um grande acontecimento, um acontecimento cósmico, que é a volta do nosso Senhor. Mas antes disso aqui, irmãos, o Espírito Santo vai fazer uma grande obra na igreja. Por isso que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 11, ali nos versículos 39 e 40, ele diz: por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito. Paulo, no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, no versículo 19, ele vai dizer que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos ruiós. Ruiós. E você vê aqui no capítulo 8 de Romanos que tem 3 gemidos. 3 gemidos, irmãos. O gemido da natureza, o nosso gemido, a natureza aguarda, porque a natureza um dia será restaurada, irmãos. No capítulo 8 de Romanos, diz que a natureza hoje encontra num processo de vaidade. A palavra vaidade ali é nulo, sem objetivo. A criação perdeu o seu objetivo central, porque ela foi criada para a glória dos filhos de Deus. E hoje nós vemos que por conta do pecado, a natureza sofreu um grande impacto em consequência disso. E a natureza geme, a natureza aguarda a manifestação desses filhos de Deus. Não só a natureza, nós também temos o gemido do Espírito. No versículo 26 do capítulo 8, quando Paulo disse que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, ele geme dentro de nós, com gemidos inexprimíveis. O irmão Martin Lloyd Jones, ele diz que esse gemido do Espírito é para que nós alcancemos a natureza elevada do nosso chamamento, que está dentro de todo esse contexto, desde o versículo 18 desse capítulo 8, para que a igreja encontre o seu verdadeiro chamamento celestial. Esse é o gemido do Espírito. O Espírito geme, irmãos, para que nós venhamos sair dessa periferia, dessa superficialidade, dessa frieza. O Espírito Santo geme, e o seu gemido vai produzir, sim, fruto, resultado, que é essa chuva seródia. Uma igreja madura, filhos ruiós, filhos maduros. E tem também o gemido do nosso corpo aguardando a redenção.
Então vamos aqui observar. O que precisamos saber é que os últimos dias, a última fase da obra de Deus, chuva seródia, é o avivamento final. Haverá o avivamento final. Tire essa ideia da sua cabeça, que a igreja está acabando, que a igreja está perdendo a sua expressão. Sim, temos sofrido muitos ataques quanto à identidade, vocação, chamamento, expressão da igreja, mas Satanás, com todo o seu império de trevas, o poder da modernidade, que hoje tenta destruir a identidade da igreja. Eu quero te dizer, meus irmãos, mesmo que fique poucos, mas eu quero te dizer, Satanás não tem condições de fazer isso, ele não tem poder e nem autoridade. A autoridade só tem Jesus. Ele diz: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ele entrou no inferno, ele entrou na morte, destruiu o poder da morte e tomou as chaves da morte, do inferno, da mão de Satanás. Satanás é tão miserável que ele não tem a chave da casa dele. Nosso Senhor Jesus tem a chave, porque é Ele que tem a autoridade. Você vai ver em Apocalipse alguns lugares, dizendo assim: e foi dado a alguns anjos maus para poder executar coisas ruins. Por que foi dado? Porque Satanás não tem poder para que possa agir deliberadamente. Não, ele age debaixo da autoridade de Deus. Satanás é um condenado, miserável, fracassado servo que só existe para fazer aquilo que o Deus soberano permite. É isso. Nós temos que olhar para Deus assim e ver Satanás assim. Então esse testemunho da igreja não será destruído. Olha aqui, há uma promessa. Então vamos lá, na chuva temporã, lá no Pentecoste, Cristo subiu e o Espírito Santo desceu. E na chuva seródia, o Espírito e a noiva vão subir e Cristo vai descer. Segundo ponto, na chuva temporã, essa chuva tem a ver com o início da história da igreja. A chuva seródia tem a ver com o final, com a consumação da história da igreja. Chuva temporã, o início. Chuva seródia, a consumação. A chuva temporã, o Pentecoste, preparou a igreja para a sua missão terrena. A chuva seródia, ela preparará a igreja para a sua missão eterna. Vamos para mais alguns pontos. A chuva temporã, que é prefigurada ali pelo Pentecoste, habilitou a igreja para vencer todas as perseguições do Império Romano. A chuva seródia habilitará a igreja para vencer toda a perseguição do Império Romano, que é prefigurado pelo império da besta, esse império que reviverá nesses últimos dias. E assim como a chuva temporã habilitou a igreja primitiva, a qual foi perseguida e venceu, a chuva seródia nos habilitará. Sofreremos todas as perseguições, mas nós venceremos. A chuva temporã, ou nesta chuva, o Espírito Santo foi derramado. Derramarei o meu Espírito. Agora, na chuva seródia, Deus derramará do seu Espírito. Agora, um outro detalhe. A chuva temporã é prefigurada, como eu disse, pelo Pentecoste. A chuva seródia, ela é prefigurada pela festa dos tabernáculos. E essa festa, ela é muito singular, porque era a festa da colheita. Era a festa da colheita. Nessa festa havia muita alegria. O povo estava feliz. Por quê? Porque eles estavam vendo todo o fruto. Eles estavam vendo a abundância. Eles estavam vendo toda a riqueza que Deus havia proporcionado para eles. Então eles tinham um coração muito cheio de alegria. Eles tinham prazer de cultuar. Só que, ao contrário da nossa sociedade de hoje, o que eles faziam? Na festa dos tabernáculos, eles pegavam cabanas e montavam. Para dizer o quê? Para dizer para todo mundo: nós somos ricos, nossos celeiros estão cheios, mas nós somos peregrinos nessa terra. Nós não pertencemos a essa terra. Essa terra não é o nosso lugar. Quando você olha para tudo isso, meus irmãos e irmãs,
Que alegria entender esse paradoxo. Que alegria você ver essa festa. E é para isso que o Senhor está nos conduzindo, irmãos. Como o Senhor tem se dispensado, como o Senhor tem se derramado, como o Senhor tem se revelado para nós. É muito claro o que eu disse ontem sobre o capítulo 12 de Daniel. Isso é muito claro. O Senhor está se derramando. O Senhor, Ele está se revelando de uma maneira gloriosa para a sua igreja. E o nosso coração tem que se abrir. Para poder recebermos tudo isso, meus irmãos e irmãs, deixa eu dizer algo para vocês. Agora, quando você estuda a chuva temporã, aquilo que foi produzido ali em Atos, eu quero mostrar alguns pontos. O que era a igreja em Atos dos Apóstolos? Quero poder, resumidamente, poder mostrar isso. A igreja em Atos dos Apóstolos, irmãos, foi uma igreja que recebeu essa chuva. E não foi a igreja, a grande, vitoriosa, foi o Espírito nela. A nossa tendência é olhar Atos dos Apóstolos. Na verdade, esse livro deveria chamar Atos do Espírito Santo. E a grande ênfase não pode estar na igreja primitiva. A grande ênfase tem que estar sobre o Espírito Santo na igreja. Então vamos aqui rapidamente olhar alguns pontos. Primeiro ponto, a fundamentação da doutrina. Aquilo que é chamado de doutrina apostólica. Atos 2:42, eles perseveravam. Diz aqui, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva tinha isso aqui como fundamento. Nós podemos chamar aqui de fundamentos práticos. A igreja primitiva tinha os fundamentos práticos, que se resumiam em como 4 pilares. A doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 42, não cessavam de ensinar que Jesus era o Cristo. O ensino e a pregação da igreja era Cristo. Esta é a doutrina apostólica. Também a comunhão na igreja primitiva, e vocês já me ouviram falar algumas vezes, a palavra comunhão que mais é usada na história da igreja aqui em Atos, é a palavra omotumadon, fala de sons produzidos por uma grande orquestra, ou vários instrumentos, uníssono, seria a palavra, uníssono. Esta era a comunhão da igreja. E mais ainda, partir do pão, a mesa do Senhor. A mesa do Senhor, para eles era uma realidade espiritual, onde eles tocavam os elementos que apontavam para a cruz, para a morte do Senhor por eles. Era um tempo de alegria, de júbilo, onde eles podiam renovar a sua devoção ao Senhor, por tudo que Ele fez por eles lá na cruz do Calvário, o que nós vamos fazer hoje. E por último, orações. As orações da igreja primitiva tinham mais uma esfera, conotação congregacional. Hoje, irmãos, é até vergonhoso falar sobre esse assunto. É triste, porque você não encontra uma congregação que os irmãos possam dizer assim: conseguimos convencer os irmãos sobre a prioridade da oração congregacional. Geralmente a gente ouve assim: irmãos, nossa reunião de oração é um irmão mais 2. Esse um irmão mais 2, eles não podem adoecer, porque o dia que eles adoecerem, não tem ninguém na reunião congregacional. Irmãos, isso é uma tragédia. Meu irmão, minha irmã, se você não tem entendido esse assunto, vá aos pés do Senhor. Você está fora. Você está na festa errada. Você deve estar na festa de Herodes, e não com João no deserto. Tudo bem, alguns por conta de trabalho, algumas situações. Desenvolva, procure, tenha a disciplina da oração pessoal, tenha a disciplina da oração devocional na sua vida, porque com certeza isso vai te levar à oração congregacional. Você vai ver aqui na igreja de Atos, quantos acontecimentos ocorreram por causa da oração. Você se lembra de Pedro, preso? Pedro e João estavam presos. Quantas vezes eles enfrentaram prisões? E nós temos o episódio de Pedro, que ele estava preso, e a Bíblia diz que o anjo veio e quebrou os grilhões e soltou Pedro. Na verdade, quem foi que libertou Pedro? Foi o anjo? Não. Na verdade, quem libertou Pedro foi quem libertou o anjo. Quem foi que libertou o anjo?
A oração da igreja libertou o anjo. A oração da igreja libertou o anjo. Imagine, irmãos, quantas grandiosas obras de Deus estão sendo retidas nos céus, porque a sua igreja não ora na terra. Mais outro ponto. Segundo, Atos 2:47, adoração santa. Uma adoração cristocêntrica. Louvando a Deus, Atos 2:47, e contando com a simpatia de todo o povo. A oração na igreja primitiva tinha a ver com a centralidade de Cristo, pessoa e obra. Terceiro ponto, falando rapidamente, fervor na oração congregacional, Atos 12:5. Pedro estava guardado no cássio, eu acabei de citar aqui para vocês. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. É o texto, a experiência que eu contei para vocês. Oração incessante, oração perseverante, oração persistente, oração que ela não tem curva, uma oração de um povo consagrado, uma oração de um povo comprometido, oração de um povo responsável, oração de um povo vocacionado por Deus, uma vocação celeste. Isto é oração incessante, persistente, ousada, corajosa. É isto que é. Nós temos trocado, irmãos, a melhor parte daquilo que deveria ser a nossa convivência espiritual por tantos outros acontecimentos que às vezes são inúteis, não promovem edificação, não afrontam o inimigo em seu território, porque nós preferimos, irmãos, a política da boa vizinhança. Não, nós temos que entender, não estamos em um parque de diversão, estamos num campo de batalha. Então tenha consciência disso. O quarto ponto que eu quero mostrar para você sobre Atos dos Apóstolos, as consequências dessa chuva temporã, aqui, ministérios adequados, conduzidos e inspirados pelo Espírito Santo. Atos 13:1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, aí a saber, e temos vários ali, entre eles Paulo e Barnabé. Disse o Espírito Santo: separai-me, Barnabé e a Saulo, para a obra. Porque é o Espírito Santo que separa, é o Espírito Santo que chama, separa, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que usa, mas o Espírito Santo não vai usar quem não tem comunhão com Ele, o Espírito Santo não vai usar quem tem seu coração entulhado só de informações e técnicas, o Espírito Santo não vai usar pessoas que passam boa parte do seu tempo envolvido com quinquilharias desse mundo, o Espírito Santo não se compromete com pessoas que Cristo não tem ocupado um lugar central na sua devoção. O Espírito Santo não vai usar pessoas que não amam, não se dedicam, não se debruçam sobre a sua palavra. O Espírito Santo, ele chama, ele separa, ele vocaciona, ele usa, mas nós precisamos entender que isso tem que ser cultivado com temor, com amor, com dedicação e com reverência e com submissão. Hoje as pessoas querem o quê? Fazer curso de liderança. Hoje as pessoas querem ter o quê? Imagem introspeccionada de outras pessoas. Hoje as pessoas querem fazer o quê? Curso de coach. Coach. Sabe quem é o coach? É o bobo da corte. Esses são os coaches. O Espírito Santo não usa palhaços. O Espírito Santo usa profetas. Púlpito não é lugar de palhaços. Púlpito é lugar de mestres e profetas. A igreja não é brincadeira. A igreja é algo entre Deus e o diabo, entre céu e inferno, morte, vida, salvação e condenação. Como é que você vai brincar no meio disso, irmãos? Então, na igreja primitiva havia ministérios inspirados e vocacionados pelo Espírito Santo. Mas como que é a igreja em Apocalipse? Eu vou terminar aqui, espero a paciência de vocês, eu vou ler uma série de textos, mas só leia, não vou comentar. Se eu comentar, vocês dão um amém bem forte que eu paro. Mas eu só vou ler, irmãos. A igreja, como que é a igreja no pensamento eterno de Deus? No livro de Apocalipse tem uma linha fina, que ela vai do capítulo 1 até o capítulo final de Apocalipse. E tem algo para dizer, mas não tenho tempo para dizer. Mas vou dizer rapidamente, há uma outra linha também. Essa linha é fina. E ela percorre também o livro de Apocalipse. A primeira linha, ela nasce ali no capítulo 1 e o versículo 20, a figura do candeeiro. E vai até o capítulo 22, o santuário de Deus. É a linha de Filadélfia. E a linha de Laodiceia, ela começa aqui,
aqui, no capítulo 2, você vai pegando ali as características de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, tudo isso você coloca dentro de Laodiceia. E é esta igreja, laodiceana, tem um fio muito fino que percorre Apocalipse. Esta igreja laodiceana, que nós não vamos estudá-la aqui, esta igreja, ela vai adorar a besta, ela vai prostrar, porque lá no capítulo 13, quando diz assim, adorá-lo-ão, a palavra ali significa ajoelhar, isto é, prostrar e beijar a mão. Esta igreja vai beijar a mão do anticristo, ela vai cultuar o anticristo. Porém, há uma igreja que tem na linha de Filadélfia, que percorre todo o livro de Apocalipse. Esta igreja nós vamos ver sobre ela, é a igreja na qual estamos sendo desafiados a vivê-la nesses dias. Deixe-me ler com vocês rapidamente. Então vamos partir do capítulo 1, versículo 20. Temos aqui os 7 candeeiros de ouro, ok? Então, nós vamos agora para o capítulo 3, versículo 7. Vai acompanhando comigo, a gente só vai ler. Diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia. Essa palavra vem de 2 vocábulos, Philos e Delphos, o amor entre os irmãos, a comunhão dos irmãos. O que é a igreja? É a comunhão dos irmãos. Agora, capítulo 3 ainda, versículo 8. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Irmãos, tudo que eu estiver lendo aqui é para nós. Tudo que eu estiver lendo aqui, agora a gente vai voltar para aquele Sião que nós estudamos ontem. Tudo que eu estiver lendo aqui tem a ver com Sião. Tudo que eu estiver lendo aqui está dentro daquela frase, temos chegado ao Monte Sião. Tudo que eu estiver lendo está dentro dessa linha. Então, o que é esta igreja? O que somos nós? Nós somos uma igreja que temos uma porta celestial aberta sobre nós. Escute isso. O que é a igreja do nosso Senhor Jesus hoje? Essa que não está fazendo parte da corte do mundo, da corte do anticristo. Esta igreja que está fora do padrão do mundo, está fora do contexto do mundo. O que é esta igreja? Ela é um povo especial, zeloso, de boas obras. E sobre esta igreja tem uma porta celestial aberta, porque ela é o lugar onde os céus e a terra se encontram. Agora vamos ver mais. Capítulo 4, olha que coisa linda. No capítulo 3, versículo 8, tenho posto diante de ti uma porta aberta. Capítulo 4, olhei e eis não somente uma porta aberta nos céus. Capítulo 5, versículos 8 e 9. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoava os santos, santos do Altíssimo, lá de Daniel capítulo 7, entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue, agora veja bem, comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Capítulo 7, versículo 3. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, até selarmos na fronte os servos de Deus. Versículos 13 a 16. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Então ele me disse, são estes, os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Versículo 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terá fome. Capítulo 12, versículos 10 e 11. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo,
pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, quem? Os santos do Altíssimo, a igreja, a comunhão dos irmãos, essa Filadélfia de Deus. Eles, está vendo aqui, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Capítulo 14, versículos 1 e 4. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Versículo 4, aí na parte B. São eles, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Capítulo 15, versículos 2 e 4. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do seu número e do seu nome. Nós vamos vencer, irmãos. Pode tentar colocar o nome ou o número, o que quiser, nós vamos vencer. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? O que eles disseram para Nabucodonosor? O nosso Deus, a quem servirmos, se Ele quiser nos livrar das tuas mãos e da tua fornalha, Ele nos livrará. Só isso? Não. E se o nosso Deus não quiser nos livrar da tua fornalha, claro, vamos morrer, mas não adoraremos a tua imagem, e nem nos curvaremos diante dos teus deuses. A grande notícia de Apocalipse é que eu e você não adoraremos a imagem da besta, não cultuaremos a sua imagem, e nem teremos o seu nome e nem o seu número sobre nós. Por quê? Porque Deus primeiro já havia nos selado. Aqui em Apocalipse, lembra? Nós já havíamos lido. Não façam nada, não danifiqueis nem a terra nem o mar, enquanto eu não selar. Então já há uma promessa para nós. Deus vai nos selar, e quando Ele coloca a sua marca em nós, o maligno não nos toca. Vamos lá, irmãos, é só para ler. Vocês não disseram amém, então eu fui. Capítulo 16, versículo 15. Eis que venho, capítulo 16, versículo 15, eis que venho como veio o ladrão. Por quê? O ladrão, quando entra na casa, irmãos, ele não rouba o troco, ele vai roubar o que você tem de melhor. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Ele está fazendo uma declaração de amor. Eu vou aí buscar o que eu tenho de melhor. Nós somos o melhor para Ele, porque Ele tem que ser tudo para nós. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Irmãos, não manche as suas vestes, não manche a sua vida, não manche. É hora de purificarmos, é hora de você pedir o Espírito Santo para passar em revista a sua vida. Tira todo o entulho, limpa o santuário da tua vida, tira tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu fico triste vendo tantos irmãos que são escravos de Netflix, Globo. Irmãos, que vocês encontram nisso? O que você acha nisso? Irmãos que vestem camisa de futebol e vai para estádio ouvir os piores palavrões do mundo e dizem que isso é normal. Irmão, se você fica nessa esfera, eu vou te falar a verdade, você é uma presa fácil para o anticristo. Não, eu não. Você já está lá. Eu preciso te dizer com muita tristeza, você já foi conquistado. Satanás já te conquistou. Se você é aquele viciado em Netflix, Globoplay, seja lá o que for, se isso tem te escravizado, se você tem no seu coração o ídolo de um time de futebol, filme, ou artista, não sei o quê, irmãos, de verdade, imagine que a nossa sociedade atual, ela está sendo dividida em dois grupos, quem assistiu e quem não assistiu Top Gun. De verdade, quem assistiu e quem não assistiu Top Gun. Pensa, irmãos, essa discussão é dentro da igreja. Como pode, irmãos? As últimas profecias, só faltam 20 profecias para se cumprir, e os irmãos não sabem, mas eles sabem o elenco de tal série, conhece todas as séries, como uma garotinha que me procurou e disse assim, eu e minha mãe assistimos
todas as séries da Netflix. Que tristeza, irmãos. Vocês não deviam rir, deviam chorar. Isso é vergonha. Isso é vergonha. Por quê, irmãos? Está incomodado? Talvez eu esteja errado, irmãos. Talvez eu esteja errado. Talvez eu esteja errado. Eu tenho certeza que não estou, irmãos. Eu tenho ainda ousadia para dizer isso para você, por causa da palavra de Deus. Não. Vigia. Você está vigiando? Você sabe o que significa essa palavra? Uma tradução muito simples. Mantenha o território guardado. Você sabe por quê? Nós temos um pecado no mundo hoje. Alguém aqui ousaria dizer? Eva comeu, foi enganada. Não. Não. Teve algo antes. Adão não guardou o jardim do Éden. Gênesis 2,15. Ele foi colocado no jardim para lavrar e para guardar. A palavra ali é manter vigilância. Ele não guardou o seu território. A serpente entrou. Vigiar aqui significa manter o território guardado. Sua mente, irmãos. Sua mente, é aqui que as coisas estão entrando. Sua mente é a faculdade mais importante da sua alma. Esse é o grande problema, porque hoje você prega a palavra de Deus e as pessoas não entendem, não querem entender, não querem receber, não querem aceitar. Por quê, meus irmãos? Porque esse espírito do anticristo já entrou, repreende isso. O Senhor está te dando uma oportunidade nessa manhã, de você sair daqui um homem transformado, uma mulher transformada. O Senhor está te dando a oportunidade de você permitir que o Espírito Santo te ajude. O Senhor está te chamando aqui, porque Ele quer que você tenha vigilância, que você possa guardar as suas vestes nupciais. O Senhor não vai casar com a prostituta, Ele vai casar com a noiva. Então, muito cuidado, irmãos. Deixe-me ler. Capítulo 19, versículos 7 a 9, aliás. Alegremo-nos, exultemo-nos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Agora você vê a conexão que tem o versículo 15 do capítulo 16, com esses versículos 7 a 9 do capítulo 19. Olha a conexão. É chegada as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos que você guardou, que você manteve vigilância, os atos de justiça dos santos. Versículo 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso descreve a igreja aqui em Apocalipse. Capítulo 20, versículos 4 e 6. Vou ler só uma parte desses textos. Vi também trono, e nesses tronos sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Agora vamos para o final. Capítulo 21. Versículos 2 e 3, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Versículo 3, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. No final do versículo 9, diz, vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Versículo 10, e me transportou meu espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Capítulo 22, versículos 2 a 4, aqui terminamos. Diz, no meio da sua praça, a palavra praça aqui é plateia, porque tem gente que canta aqueles cânticos, né, da Nova Jerusalém, ruas de ouro e cristal. Nem Macabeus tem isso, irmãos. Então não se iluda que a Nova Jerusalém vai ser uma cidade com ruas de ouro. Não tem ruas de ouro, tem uma praça, é uma cidade que só tem uma praça. Porque tudo isso é figura, irmãos, daquilo que é a igreja gloriosa. Então diz, no meio da sua praça, de uma margem do outro rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas são para a cura, a palavra aqui terapeia, cura das nações. E diz mais ainda, nunca mais haverá qualquer maldição, porque nela, na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e contemplarão
aquilo que o irmão Arthur falou ontem aqui, contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Essa é a história da igreja, irmãos. Essa é a história eterna da igreja. A chuva seródia está nos preparando para isso. Digo para vocês, nós vimos, irmãos, a missão terrena da igreja de Atos. Aqui está a missão eterna desta igreja, de todos nós. Então, que nós venhamos regozijar. É isso que, durante esta conferência, o Espírito Santo veio trazer para nós. A necessidade de um despertamento espiritual. Da maneira que muitos estão, nós não teremos um despertamento espiritual. Nós teremos um fracasso total. Mas graças a Deus, que o Espírito Santo não está de braços cruzados. Ele tem vindo à sua casa. E Ele está falando aos seus. Graças a Deus, porque muitos estão se levantando e muitos se levantarão. Então não perca tempo, meus irmãos. É momento de nós vivermos o Evangelho de maneira integral. É momento de nós nos levantarmos, de nós nos posicionarmos e nós marcharmos, porque chegou a hora de nós exaltarmos o testemunho do Senhor. Por quê? Porque o nosso Senhor está voltando para a nossa geração. Eu creio, muitos creem também. Eu creio que você tem essa total convicção e esperança. Nosso Senhor voltará para nós. Então chegou uma hora muito importante. O Senhor não tem outra palavra para nós. O Senhor não tem outra mensagem para nós. A mensagem é essa: levanta-te. Saia desse cativeiro que Satanás te colocou, roubou a sua devoção, roubou as prioridades de Deus, entulhou a sua vida, roubou o seu tempo, tem te escravizado. Liberte-se. O Senhor tem dado a você nesta manhã, como nesses dias, autoridade e poder no nome de Jesus para você repreender tudo aquilo que tem entulhado o seu coração. Não perca isso, não perca o que o Senhor quer fazer na tua vida, não perca esta hora. O Senhor está nos chamando, irmãos. O Senhor está nos chamando. Que lindo! Eu fico com meu coração regozijante quando eu leio todos esses textos. E sempre que posso, volto e leio novamente, para que o meu amor não esfrie, para que minha devoção não esfrie, para que eu tenha em mente, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Essa porta celestial está aberta. Agora nós podemos entrar com ousadia, com alegria. É assim que nós temos que viver esta hora. Ouça o que eu estou dizendo. Viva a vida cristã agora com ousadia, com alegria, independente do sofrimento que você está passando, independente das perseguições, independente das tribulações. Viva com alegria, viva com ousadia. O Espírito Santo está nos reivindicando para nos preparar como um grande terreno para essa chuva seródia, a chuva da colheita. E o nosso Senhor virá para fazer essa grande colheita. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs. Te agradecemos, Senhor. Bendizemos o teu grande nome, Senhor. Vem, cumpra a tua palavra entre nós. Magnifique a tua palavra nos nossos corações. Ó Senhor, nesta hora nós te pedimos, tenha misericórdia de nós. Ajuda a tua igreja aqui neste lugar. Ajude a cada um de nós, Senhor, que não temos guardado o nosso território, que temos feito tantas concessões e não temos percebido o quanto Satanás tem alcançado direitos sobre nossa vida. Senhor, nós não somos propriedade do anticristo, nós somos propriedades de Cristo. Senhor, nós não podemos permitir que pelas sutilezas, pelos enganos, Satanás venha roubar os nossos afetos, venha roubar o nosso tempo, venha roubar nossas prioridades, venha roubar nossa responsabilidade espiritual. Não podemos permitir. Ajuda-nos, Senhor. Revista o nosso coração com a tua palavra, para que nós tenhamos autoridade de repreender todos os grilhões do mundo que nos prendem. Que possamos sair deste lugar um povo livre, um povo ousado, que possamos retornar para os nossos lares, para as nossas comunidades, cheios da tua palavra, cheios da tua vida, ousados para encorajar os nossos irmãos, para poder proclamar esta hora, este tempo, que o Rei está voltando.
O nosso Rei está voltando. O Senhor Jesus está vindo para a sua noiva. Que nós possamos, Senhor, ter um grande pacto do teu trabalho em nossas vidas aqui nesses dias. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.